falar sobre um assunto polêmico: adaptações literárias. O livro é sempre melhor que o filme, a gente vai discutir tudo isso aqui, eu vou falar se eu gosto mais do livro, se eu gosto mais da adaptação, a gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo. Meu nome é Júlia Calisto e eu vou comentar com vocês sobre 10 livros que eu li e também assisti a adaptação. Tem uma coisa que eu gosto quase tanto quanto eu gosto de livros, são filmes, são séries, né? E eu nem sei falar pra vocês quando que isso começou, porque meus pais sempre gostaram muito de assistir filmes, assistir séries, e desde que eu me lembro eu tô assistindo ali com eles, né? Então, de uns tempos pra cá, eu comecei a reparar quando eu assisto algum filme, alguma série, aparece obra baseada no livro de fulano. Aí eu vou lá, se eu gostei, vou lá, pesquiso de quem que é o livro, se eu posso ler o livro, e daí eu vou ver se eu leio ou não. Se eu leio ou não. Também temos casos em que eu li o livro e só depois descubro que tem adaptação. Aí eu posso ficar feliz se a adaptação for boa, eu posso ficar decepcionada se não for tão legal assim. E os casos mais dolorosos são aqueles em que você lê o livro, sabe que vai ser uma adaptação, mas não sabe quando, e você fica esperando ansiosamente por aquele momento. Então, eu vou falar aqui pra vocês sobre a minha opinião, né, desses livros, dessas adaptações, vou fazer comparações entre elas, mas deixando claro aqui que eu não sei absolutamente nada sobre aspectos técnicos de filmes ou de séries, né, eu não sei absolutamente nada sobre isso. Então, eu vou falar todas essas coisas aqui baseadas na minha opinião, no meu entendimento, né, sobre aquela coisa que eu assisti. Mas, caso vocês queiram ver, gente, uma análise técnica aprofundada, com um ponto de vista, gente, único, feito por um crítico de cinema profissional, vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo o canal do PH Santos. Gente, eu vou deixar os links também dos vídeos que ele tem, de algumas das adaptações que eu vou falar aqui, e aí vocês vão lá conhecer. E se você gosta de filmes, de séries, super vale a pena você ir lá e conhecer o canal dele. Gente, eu sei que minha indicação aqui não vai fazer uma grande diferença lá pro PH, que tem seus quase 500 mil seguidores, seus quase 500 mil inscritos, né? Mas vai fazer diferença pra você, que ainda não conhece o canal dele, gente. Então, vamos lá conhecer. Então, um beijo pro PH e vamos começar a falar sobre essas adaptações. Vou começar com uma que é uma das mais fiéis que eu já assisti, que é a adaptação de Jogos Vorazes. Eu já li o primeiro livro, mas eu li o livro só depois que eu assisti os 3 ou 4 filmes, eu acho que o último filme é dividido em 2 partes, não tô lembrada agora. E assim, eu não lembro da história ali do segundo ou do terceiro filme, mas eu lembrava um pouco do primeiro quando eu fui ler. E aí, quando eu tava lendo o livro, as cenas do filme passavam na minha cabeça, porque tudo é tão parecido que dava pra pensar no filme enquanto você tava lendo o livro. É uma das adaptações, assim, gente, mais fiéis ali que eu já assisti e é muito legal. Essa é uma história que, pra mim, eu acho que funciona demais, tanto em formato de filme quanto no formato do livro. A coisa que eu mais gostei no filme foram as cenas de ação e essa dinâmica dos Jogos Vorazes, né? Porque assim, você sabe que quando os personagens vão entrar em uma luta ali nos Jogos Vorazes, o adversário do nosso querido protagonista tá a fim de matar ele, porque sabe que só um pode restar, então você já fica tenso com aquela coisa, né? Já nos livros, a minha parte favorita, né, foi a história da Katniss, porque assim, dentro dos Jogos Vorazes, ela fica por muito tempo sozinha lá, acordada, e aí no filme a gente não consegue ver o que ela tá pensando. Já no livro, sim, já no livro a gente sabe se ela tá relembrando as coisas de casa, se ela tá pensando em alguma estratégia, enfim. E eu gostei bastante de conhecer isso lá. Eu não consigo escolher, gente, entre o filme e o livro de Jogos Vorazes. Pelo menos eu vou falar só do primeiro, né? Porque eu não li os outros ainda, nem lembro dos outros filmes. Mas eu não consigo escolher, porque realmente a história é muito boa nos dois casos. Outra adaptação, gente, que ela é muito parecida com o seu livro, na verdade não com o seu livro, mas com seus quadrinhos, é a adaptação de Heartstopper. Ela foi Jesus, calma. Ela foi adaptada, ia virar dos mesmos criadores de Detalhadadinho, ia virar o Adaptadada. Jesus. Ela foi adaptada pela Netflix em formato de série, por enquanto só a primeira temporada saiu, mas a segunda está pra sair, eu estou muito ansiosa com isso. Gente, Heartstopper tem
os quadrinhos ali, eles são muito fofos, eles têm uma essência muito, muito bonitinha e é tão legal, te deixa tão leve enquanto você tá lendo. E conseguiram transmitir toda essa essência lá pra série da Netflix. Você se sente, assim, você se sente tranquilo enquanto você assiste, sabe? E eu gostei demais dessa adaptação, ela também é muito parecida com os quadrinhos. Uma coisa que eu gostei bastante é que até colocaram alguns dos elementos dos quadrinhos. Tem uma coisa típica lá nos quadrinhos que... Falei nos quadrinhos 300 vezes, né? Que são as folhinhas, os desenhos de folhinhas. E aí, às vezes, lá no meio da série, elas começam a passar, assim, pela sua tela. Então é uma mistura que eu achei demais. Outra coisa que eu gosto muito na série é a trilha sonora. A trilha sonora que, assim, eu tava lá assistindo, aí começava uma música, eu falava, música legal. Aí eu pesquisava o nome da música, colocava na minha playlist. Terminei, gente, com umas, sei lá, 10 músicas da série na minha playlist, porque eu achei muito legal mesmo. Assim, por eu gostar demais do estilo de desenho da Alice Oseman, eu acabo pendendo um pouco mais pro lado dos quadrinhos, né? Mas a série também é muito boa, é por pouquinho mesmo, que eu acabo preferindo os quadrinhos. Outra adaptação que ela é muito parecida com a sua série de livros original ali, é a adaptação His Dark Materials, que fala ali da história da série literária Fronteiras do Universo. Gente, assim, eu sou obcecada por Fronteiras do Universo, tenho 2 vídeos aqui no canal, se vocês ainda não viram, vou deixar nos cards e na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Eu falei sobre o primeiro e sobre o segundo livro. Só que eu demorei demais pra assistir essa adaptação. Então, eu ainda tô na segunda temporada. Por enquanto, eu só vou comentar sobre a primeira, né, que corresponde ao primeiro livro ali, porque vai que minha opinião muda nas outras. Gente, eu achei bem parecido mesmo. Essa é uma adaptação pros fãs que assistem a série, segurando o livro assim, não tá faltando nada, sabe? Fazendo um checkzinho assim. Porque as coisas são muito iguais. E eu adorei a vibe, porque ela transmite muito a vibe do livro. Esse primeiro livro, de His Dark Materials, de Fronteiras do Universo, ele é bem tenso, sabe? Porque os personagens, ele tem uma situação que eu não vou comentar, porque é spoiler, né? Mas uma situação muito tensa ali, de plano de fundo. E aí conseguiram passar isso pra série também. Você fica tenso enquanto você assiste. Já na segunda temporada, que eu assisti, sei lá, os 2 primeiros episódios até agora, a gente já tem um pouquinho mais de, sei lá, a vibe é mais divertida, o que combina bastante com o começo do primeiro livro também. E assim, eu adorei demais, porque eu acabei me decepcionando um pouquinho quando eu fui assistir o filme de A Bússola de Ouro, né, que não gostei tanto, e a série refez, assim, essa adaptação. Refez não, né? Porque não foi refeita a adaptação, mas fez uma adaptação melhor, fez uma coisa ali com maestria. Então, se vocês ainda não assistiram, vão lá ver que já lançaram todas as 3 temporadas lá na HBO. Essa próxima adaptação, eu não gosto de falar, é uma adaptação desse livro. Eu gosto de falar que esse filme foi baseado, porque a gente tem diferenças, assim, consideráveis na história, que é o filme O Castelo Animado. Assim, esse foi um dos casos que eu assisti o filme e só depois conheci o livro, fui atrás, né, de ler. Mas a gente tem diferenças bem grandes nas 2 histórias. Mas assim, eu acho que essas coisas, essas modificações foram feitas pro filme ficar melhor, né? Eu reassisti ele recentemente pra poder falar um pouquinho melhor aqui pra vocês. E eu não lembrava o quanto esse filme era bonito. Eu adoro os filmes do Estúdio Ghibli, isso não é novidade. O Castelo Animado é o meu favorito de todos. Então, eu reassisti assim, e voando, nem percebi o tempo passar enquanto eu assistia. Eu adoro demais essa história, mas como eu gosto demais também do estilo do Estúdio Ghibli, como eu gosto muito também do Hall, que tá ali ao vivo não, mas a cores ali pra gente, eu acabo preferindo um pouquinho mais o filme, né, do que o livro. Mas uma coisa que eu gosto muito no livro é que ele é bem lírico, sabe? Ele tem essa coisa meio poética, e a gente também tem um pouquinho mais da história do Hall, do passado dele, então é uma coisa que me agrada bastante no romance da Diana Wynne Jones. Ele também tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha, pra vocês conhecerem, porque é simplesmente demais, tanto o livro quanto o filme. É uma história que vale a pena você conhecer dos 2 jeitos. E atualmente vocês podem assistir o filme de Castelo Animado lá na Netflix.
Outra adaptação, que é em formato de anime, né, é o filme de Your Name. Na verdade, não é o filme que é a adaptação, e sim o livro. O filme foi feito primeiro e só depois que a gente teve o livro. E depois a gente também teve um mangá. Tem um mangá que é volume único e tem um que foi dividido em 3 partes. Enfim, eu já li tudo, porque eu sou obcecada por essa história. Eu assisti esse filme, no mínimo, umas 5 vezes. E não, assim, no período ali de 2020 pra frente, eu assisti muito, muito, muito. É uma história que eu sou apaixonada, é uma história muito bonita. E o que tiver saindo, se sair, sei lá, saiu já mangá, saiu já livro, se sair o audiobook, não sei, eu vou estar lendo também, porque eu simplesmente adoro Your Name. Atualmente você pode assistir esse filme lá na Netflix, né? E assim, pra mim, Your Name é uma história muito visual, sabe? Você precisa muito dessa coisa do desenho ali, das cores. Eu acho que deixa a história ainda mais emocionante. O mangá até tenta suprir um pouquinho disso, mas o filme é o melhor dos melhores ali, então é o meu favoritinho. Gente, se vocês estão gostando desse conteúdo, dessas indicações, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora filmes e séries. E aí você, compartilha aqui embaixo, me conta aí nos comentários qual dessas adaptações você já assistiu e me conta outras adaptações literárias que vocês viram, que vocês acharam bacana, porque aí eu já vou fazendo uma listinha aqui pra mim. E caso você esteja sabendo que tem um livro daquela série que você tanto ama agora, e você tá doido agora pra conhecer esse livro, por favor, compre o seu livro ali pelo meu link da Amazon, que eu vou deixar ali na descrição do vídeo, e também no QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. Você não vai pagar nada mais pela sua compra e vai ajudar bastante o canal, porque uma comissãozinha vem pra mim. Então, faça qualquer das suas compras na Amazon pelo meu link. Então, vamos voltar para essas adaptações. Mentes Sombrias é um filme que você pode ver atualmente lá no Star Plus. Eu assisti esse filme com a minha família e eu já tinha lido o livro, eu fiquei martelando. Gente, vamos assistir Mentes Sombrias? Vamos assistir Mentes Sombrias? Porque eu já tinha lido o livro e adorado. É uma história um pouquinho clichê, né? Porque a gente tem muitos elementos de distopia juntos, mas eu me diverti demais, uma diversão que eu nem tava esperando quando eu peguei o livro pra ler. Só que assim, no filme eu achei que as coisas foram um pouquinho rápidas, sabe? Por exemplo, os personagens se conhecerem ali, eu achei que algumas das situações não foram tão bem elaboradas quanto a gente tem quanto foi no livro, né? Então eu acabei preferindo o livro de Mentes Sombrias. Eu tô doida pra ler os próximos, porque não saiu no Brasil ainda, mas eu tô doida pra, sei lá, pegar inglês mesmo pra ler, porque essa é uma história muito boa e terminou de um jeito ali, um gancho gigante, né? Mas se vocês quiserem assistir o filme de Mentes Sombrias, ele também é bem, bem fiel ao livro, apesar da gente ter essas agilizadas, vamos dizer assim, na história. Esse próximo filme, eu assisti ele, gente, na sessão da tarde, acho que uma vez. E aí, agora, toda vez que passa na sessão da tarde, eu sento lá pra assistir de novo, que é o filme de Jogador Número 1. Eu fiquei obcecada pela história também, e meu pai, vendo que eu tinha ficado vidrada com aquele filme, falou: "Nossa, Júlia, eu tenho o livro aqui, quer ler?" E aí, quando eu consegui, eu fui lá ler o livro, e foi maravilhoso. Jogador Número 1 é uma história que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto, e se passa ali num futuro, então a gente tem um jogo ali de realidade virtual que quando você lê o livro antes de assistir o filme, você fica: "Nossa, eu quero muito ver como isso vai ser no filme", né? Você fica com expectativas muito grandes para como que vão criar aquilo ali na história. E essas expectativas são alcançadas porque o que você vê no filme realmente parece um jogo em um futuro não muito distante. Apesar do livro ele ter bastante referências, que é uma coisa que eu gosto bastante, o filme ele também corre muito bem, algumas partes são tiradas, a gente tem algumas mudancinhas sim, mas eu acabo preferindo o livro do que o filme, porque a gente tem muitas mais aventuras, provas ali enfrentadas pelo protagonista. Se você acompanhou a página 31 há um tempinho, você sabe que eu sou doida pelos livros do Neil Gaiman aqui, né? Quantos que tá aqui, ó? 4 aqui nesse cantinho. E eu vou falar especificamente sobre Coraline, né? Coraline. Falar sobre Coraline, que é um livro que tem um filme, inclusive faz bastante tempo.
E aí, meus pais ficavam, nossa, Julia, é um filme muito assustador, você vai ficar morrendo de medo. Aí eu fui até assistir de dia, né, porque, meu Deus, ia ficar morrendo de medo. E aí, eu não fiquei com tanto medo assim. Inclusive, uma diferença entre o filme e o livro é que o livro me deixou um pouquinho mais tensa, sabe? A gente tem algumas diferenças, mas não tantas quanto outros filmes, porque Coraline é um livro bem fininho, então a gente não foram feitas muitas modificações ali na história. E assim, eu acho, gente, stop motion uma coisa genial. E o filme de Coraline é feito desse jeito, né? Eu nem consigo imaginar o trabalho que deve ser para as pessoas ali fazerem cada fotinho e mudar assim o bracinho do personagem. Eu acho simplesmente genial esse tipo de filme. E com Coraline não foi diferente. Então, por causa disso, eu acabo preferindo o filme. Mas o livro também ele é muito bacana. Essa edição específica que eu tenho, ela tem algumas ilustrações que deixam você ainda com aquela coisa tipo, eita, um arrepiozinho, sabe? Mas é uma história muito legal que você pode conhecer desses dois jeitos. Atualmente você não consegue, você não tem Coraline de graça em plataformas de streaming. Você pode alugar ou comprar pelo YouTube, ou pelo Google Play Filmes, ou pelo Apple TV. Agora indo pra nossa penúltima adaptação, e essa é um pouquinho polêmica pra mim, gente, que é a adaptação de Enola Holmes, que a gente pode assistir atualmente, né, o filme, tanto o primeiro quanto o segundo lá na Netflix. Assim, eu assisti o filme, e aí eu fiquei surtada. Eu falei, nossa, que coisa incrível! Eu adorei os personagens, eu adorei a investigação, eu adorava quando a Enola quebrava a quarta parede pra conversar com quem tava assistindo. Eu simplesmente amei. Aí vi que era o quê? Que era uma adaptação de uma série ali de livros. E fui esperando isso do livro, né? Só que minhas expectativas não foram alcançadas, com o livro nesse caso. Porque eu acho que é pelo fato de eu ter visto o filme primeiro. Porque a investigação, ela muda um pouquinho, a personagem também muda. Por exemplo, o Visconde, ele é uma criança no livro, sabe? Então eu fiquei meio assim, mas é uma história que eu gosto bastante. Tipo, se eu separar o filme do livro, eu gosto de ambas as histórias, né? Mas eu acho que é mais baseado mesmo. Então, acho que ficou bem claro aqui, mas eu acabo preferindo o filme do que o livro nesse caso. E agora vamos para a nossa última adaptação, que é muito minha queridinha, que, assim, eu nem consigo escolher qual que eu prefiro, se é a série ou se é o livro, que é a adaptação em With an E, Anne com um E, que foi adaptada do livro Anne de Green Gables, que tem resenha aqui no canal também, vou deixar nos cards e na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Gente, essa série no começo eu nem tava afim de ver. Eu tava assim, meus pais falaram, Júlia, vamos assistir? Eu falei, não tá afim, sabe? Não fui com a cara no começo. Só que ainda bem que eu dei uma chance, porque eu teria perdido uma ótima oportunidade, uma ótima série ali de assistir. Essa, como Heartstopper, é uma série que você fica leve quando você assiste. Você sente a Anne ali nos campos floridos e, imaginação, magia e... Você sente isso enquanto você tá assistindo. E é simplesmente maravilhoso, eu amo tudo naquela série. Eu amo a atriz que fez a Anne, o ator que fez o Gilbert, os outros atores também, mas esses dois foram meus favoritos. Eu amo demais o cenário, o figurino, a abertura. E, gente, aquela musiquinha ficou na minha cabeça muito tempo depois de eu ter terminado a série, né? E assim, eu não me contentei quando eu terminei de assistir as 3 temporadas. E eu vi que tinha sido cancelado, eu fiquei em desespero. E falei, não, vou ler todos os livros. E aí eu li, gente. Não todos, mas eu li os 6 principais que eu comento lá um pouquinho melhor na minha resenha, quais são eles direitinho. E o mais legal dos livros, né, é que a história não acaba no momento lá da série. A gente tem a Anne, gente. A gente tem a Anne, aí tem a faculdade da Anne, aí tem o filho da Anne, tem tudo da Anne ali. Então, tem, acho que 13, 15 livros, não lembro exatamente, na série literária, né? Então, mesmo eu não sabendo escolher, o pouco que a gente tem ali da série da Netflix, ela é simplesmente perfeita e vale muito a pena você ver. Então, gente, essas foram as 10 adaptações, os 10 livros que eu li, vi as adaptações também. Espero que vocês tenham gostado e foi isso. E até a próxima página 31. Tchau!
your shine.